Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja com todos, eu sou Cristiano Augusto e hoje será o último dos 4 vídeos explicando a metodologia Destino VIP. Se você ainda não assistiu os outros 3 vídeos, estarão aqui nesse card aqui em cima, onde nós explicamos a respeito da palavra destino, verdade, identidade e hoje falaremos sobre propósito. A palavra de Deus diz em Provérbios, o livro da sabedoria, no capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Olha que interessante isso. A palavra propósito significa intenção original, desígnio para qual alguma coisa foi criada. Todas as coisas, sem exceção, que você consegue ver, elas foram criadas 2 vezes. Como assim, Cristiano? Vamos dar um exemplo de uma caneta. Uma caneta, antes dela estar aqui na minha mão, primeiro ela teve que existir na mente de uma pessoa. Uma pessoa pensou no formato, pensou na utilidade, para que essa caneta serviria. E então, a partir daí, depois que ela saiu da mente, ela então foi projetada e se tornou algo concreto, algo material. Tudo que você pode ver, primeiro nasceu na mente de alguém e depois foi criado. Todas as coisas têm um propósito para qual foram inventadas. E todas as coisas que foram criadas para cumprir esse propósito. Foi para resolver algum problema. Um celular, essa lâmpada que está aqui atrás dessa câmera. Qualquer coisa que foi criado é para solucionar um problema, uma necessidade. É para suprir uma necessidade. E aqui nós vemos que os propósitos, eles são antecessores aos planos. A Bíblia deixa bem claro que não importa os planos que você faça no seu coração, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus, ele é mais importante. Ele vai sobrepujar, ele vai superar qualquer que seja o seu plano. E o propósito de Deus vai ser estabelecido. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É interessante, queridos, que para Deus não existe tempo. Deus é atemporal. Ele não está como nós, limitados a presente, passado e futuro. Tudo para Deus é um eterno presente. Ele se desloca pelo tempo de forma completamente autônoma. Ele é Senhor do tempo. É maravilhoso saber que a Bíblia diz que Deus tinha um propósito quando nos criou. Nós não somos frutos do acaso, nós temos um propósito específico. A Bíblia diz que quando um construtor vai fazer uma obra, primeiro ele precisa fazer todos os cálculos de tudo que vai custar aquela obra para que ele consiga chegar ao final. Porque se ele não fizer esses cálculos, pode acontecer do dinheiro acabar no meio da obra e a obra vai ficar incompleta e todos que passarão vão dizer, olha lá, ele não deu conta de concluir a obra. E assim essa pessoa, esse construtor, vai passar vergonha. Queridos, Deus é o construtor dos construtores. Ele fez você como uma torre erguida por Ele mesmo, para a glória dele. E eu te pergunto o seguinte, você acha que Deus fez você, Ele não calculou antes se realmente Ele conseguiria chegar até o final dessa obra? Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia é Filipenses 1,6, que diz assim, temos por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Você pode ter essa convicção. Não é porque eu estou falando, não é porque o seu pastor, sua igreja, denominação. É porque o próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai completar até o dia da sua volta. Quer dizer, querido, que Deus está trabalhando na sua vida. Ele está te aperfeiçoando, ele está te moldando. Às vezes dói. Quando o barro está na mão do oleiro, ele tem que ser amassado. Talvez se o vaso foi feito e ficou torto, ele tem que quebrar, juntar os cacos, colocar o óleo, colocar o azeite e então amolecer aquele barro e moldar novamente, até que fique no formato que ele deseja. Pode ter certeza de uma coisa, esse processo é doloroso. Pode ser que Deus está permitindo você passar pelo vale, passar pelo deserto, mas Ele está trabalhando na sua vida. E o final da história, você já sabe, a vitória é sua. Infelizmente, a maioria das pessoas, em toda a história da humanidade, procuraram a Deus por necessidade. Como se Deus fosse um remédio para dor de cabeça, que você chega, joga dentro da gaveta e esquece que Ele está lá. E só vai se lembrar dele quando a cabeça dói novamente. Imagine que você tem um filho de 6, 7 anos de idade
E você chega em casa todo dia do trabalho, você que é pai, você é mãe, com saudade do seu filho. E quando você entra na porta, você procura o seu filho e fala: ei filho, cheguei, papai chegou, mamãe chegou. E o seu filho passa do seu lado e nem te dá bola. Acontece isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Já quando está inteirando quase uma semana, você chega em casa já triste pensando: poxa vida, por que meu filho não me ama? O que será que eu fiz de errado? E então quando você entra em casa, seu filho vem ao seu encontro e você pensa: ah, que bom, meu filho lembrou que eu existo. Quando ele chega perto de você, ele diz: pai, mãe, me dá dinheiro que eu preciso comprar um negócio ali. Quem gostaria de ter um filho assim? Ninguém, não é verdade? Mas infelizmente, muitas das vezes nós estamos sendo esse tipo de filho, que só se lembra do Pai Celestial quando temos alguma necessidade e precisamos pedir dele alguma coisa, alguma bênção. Quantas vezes você já foi na igreja, não para pedir, mas apenas para agradecer? Ao longo de toda a história da humanidade, nós vemos que as pessoas procuravam a Deus procurando a sua mão. A mão de Deus diz a respeito do seu poder, dos seus atos poderosos, dos seus milagres, da sua cura, da sua libertação, da sua salvação. As pessoas seguiam Jesus porque sabiam que ali seriam curadas, teriam entes queridos ressuscitados, os leprosos seriam limpos, os paralíticos andavam, até mesmo as pessoas que estavam famintas, Jesus multiplicava os pães e peixes e saciava a fome deles. Infelizmente, a grande maioria das pessoas está atrás de Deus apenas para isso, para suprir suas necessidades. Mas quando nós buscamos a Deus, não atrás da sua mão, mas para conhecer o seu coração, qual é o propósito original para que ele nos criou, qual é a vontade dele para as nossas vidas, qual é o sentimento que ele tem em relação às outras pessoas, qual é o interesse dele em nos criar, como que nós devemos contribuir para que o reino dele seja novamente estabelecido sobre a terra, quando nós buscamos não a mão de Deus, mas buscamos sim o seu coração e a sua mente. Então nós conhecemos os segredos de Deus. Ele abre os seus tesouros e então ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Ele não apenas supre todas as nossas necessidades, mas nos coloca num lugar de honra, nos coloca num lugar alto, a fim de que nós sejamos um luzeiro. E a Bíblia diz que a luz deve ser colocada no lugar alto, para que aqueles que são em trevas, eles então sejam iluminados. E através dessa luz, eles encontrem o caminho certo, vão na direção do Senhor nosso Deus, que é o alvo, e não sejam mais enganados, não estejam mais nas trevas. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, está escrito: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Deus te conhecia quando você ainda era uma substância informe dentro do ventre da sua mãe. Ele já sabia como você seria. Ele já conhecia os dons que ele te daria. Já sabia como seria o seu temperamento, a sua personalidade. E ele reservou um pacote especial, único e exclusivamente para você. Imagine isso, queridos. Daqui a pouco nós temos 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. E se você colocar uma a uma para comparar a digital com a sua, você verá que nenhuma delas tem a sua digital. Deus preparou e separou um pacote específico somente para você, de habilidades, de dons, de talentos, para que você então conheça esse propósito e você consiga então completar essa obra maravilhosa que ele tem para fazer em sua vida e através da sua vida. A palavra de Deus afirma que nós somos a igreja do Senhor e que a igreja é um organismo vivo. Ela é como se fosse um corpo e um corpo é formado de membros. Então tem as mãos, tem os olhos, tem o ouvido, tem os pés, tem as pernas, enfim, cada uma dessas partes tem uma função específica. Imagine que nesse conjunto perfeito criado por Deus, no qual ele é o maestro que rege essa orquestra, imagine que você é as mãos. E você sendo as mãos, chega uma hora que você fala assim: quer saber de uma coisa? Não quero mais pegar. Eu não quero mais fazer aquilo pelo qual fui criado. Agora eu quero enxergar. Você, por algum motivo, sendo mãos, fica com inveja dos olhos e quer então exercer a função dos olhos. É claro que uma pessoa cega, ela usa as suas mãos para enxergar. Ela toca no rosto das pessoas, ela pega para sentir as texturas, ela faz leitura através dos pontinhos. Aí, nesse caso, sim, as mãos, elas exercem a função dos olhos. Porém, nunca que as mãos vão conseguir ver a magnitude do que os olhos enxergam. Não vai conseguir ver a cor, a intensidade do brilho, das cores, da natureza. Jamais as mãos farão com perfeição o trabalho dos olhos.
Da mesma forma que os olhos não farão nunca o trabalho das mãos. Vamos supor que os seus pés queiram fazer os trabalhos das mãos e ele queira pegar, também não vai dar certo. Se suas mãos quiserem fazer o trabalho dos pés, não, a partir de hoje eu só ando plantando bananeira. Se precisar correr de verdade, você vai ver que ficará bem limitado. Assim por diante. Com esses exemplos simples, nós podemos entender que cada um de nós, tem uma função específica. O que faz nós cumprirmos o nosso propósito é identificar qual é a nossa função nessa terra e no reino de Deus. E aí você me pergunta, mas Cristiano, como que eu vou descobrir qual é o meu propósito? Para que eu nasci? O que eu vim fazer nessa terra ao longo desses 40, 50, 60, 90 anos que eu vou viver? O que eu tenho que fazer? Aí, queridos, é algo específico para você. Como que você vai descobrir isso? A coisa mais importante que você precisa fazer para identificar o seu propósito é saber qual a sua área de domínio. O que é isso, Cristiano? O que é a área de domínio? É uma área que você tem um dom, um talento natural, você faz muito bem alguma coisa. E não apenas faz bem, mas você ama fazer aquilo. Talvez você seja uma pessoa que tem um talento natural para cozinhar. Você nunca fez um curso, mas só de olhar as pessoas fazendo e através do seu autodidatismo também, você começou a fazer e todo mundo te elogia. Se deixasse, você faria isso o dia inteiro. Essa é a sua área de domínio, uma área que você governa, que quando você chega para fazer, todo mundo para assistir porque você é bom nisso. Talvez você seja um ótimo palestrante, talvez você seja uma excelente maquiadora, ou talvez você sempre se destacou como um vendedor. Enfim, você precisa identificar. Relembrando, pessoal, que todos os nossos vídeos, nós deixamos o PDF com tarefas. Não adianta nada você só assistir e não colocar em prática. Então, se você fizer as tarefas que estão sendo pedidas em relação a isso que estamos falando aqui, com certeza você verá resultados mais rápido que você imagina na sua vida. Porque não existe coisa pior do que você ter que acordar todo dia de manhã, ficar 8 horas, 10 horas no dia no seu trabalho, fazendo uma coisa que você não gosta de fazer. Isso realmente é terrível, isso é uma escravidão. Uma das maneiras de você identificar a sua área de domínio é você acordar feliz pensando, meu Deus, que bom que eu vou fazer isso, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto de fazer. Toda pessoa que tem um hobby, que ela consegue ganhar dinheiro com isso, então ela nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Olha esse exemplo prático aí do que eu estou falando. Aqui está a foto de 2 homens. Um deles se chama Bill Schumacher. Ele tem 1,49 m de altura. Ele era jockey. Ele já faleceu. Esses dois estavam entre os melhores atletas do mundo na sua modalidade. O Bill Schumacher, de 1,49 m, era um dos melhores jockeys. Esse cara que corre em cima do cavalo. E o grandão aí, de 2,16 m, é o Wilt Chamberlain, que era também um dos melhores jogadores de basquete da sua época. Eu te pergunto o seguinte, gente. Imagina se o Schumacher, o jockey, cisma que quer virar um jogador de basquete. Ou então, se o Chamberlain cisma que quer virar um jockey. Primeiro, o Schumacher não ia acertar nenhuma cesta. E segundo, o Chamberlain não ia deixar o cavalo nem sair do lugar. Imagina um homem de 2,16 m em cima de um cavalo, coitado. Só ia chegar em último lugar. E aqui nós podemos identificar o seguinte, queridos. Quando você identifica a sua área de domínio, quando você reconhece que Deus já te deu esse pacote de dons, de habilidades, é como se fosse um cinto de utilidades do Batman. Só que isso é para o cumprimento do seu propósito. Essas habilidades, o mundo precisa delas. Você precisa usar esse seu dom, seja cantar, seja escrever, seja servir, qualquer que seja a sua habilidade. Você precisa colocá-la à disposição da humanidade. Saiba de uma coisa, amados. Não adianta nada você ter os melhores talentos do mundo se você se esconde dentro de um quarto e você não usa esses talentos para ajudar as outras pessoas. O próprio Jesus, ele disse, eu não vim ao mundo para ser servido, mas vim para servir e para entregar a minha vida. O apóstolo Paulo, inclusive, ele falou isso também, que ele entregou o máximo de si. Ele completou a carreira, guardou a fé e chegou no final da sua vida entregando tudo que Deus tinha entregado a ele. Mais da maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. E quase todos eles quando ele estava preso, encarcerado. Ele aproveitou aquele tempo para escrever tudo que Deus falava para ele, toda a revelação que ele tinha de Jesus, ele colocou nos livros e chegou até nós hoje. Imagine se ele não tivesse escrito. Nunca se esqueça disso, gente.
Boca fechada mata. Não fique calado, coloque para fora as coisas boas que tem dentro de você. Quero deixar aqui um alerta, uma sugestão para todas as pessoas que têm cargo dentro das igrejas. Eu já vi várias pessoas dizendo: nossa, eu quero trabalhar mais para Deus, eu quero servir dentro da igreja, eu vou largar o meu emprego, que é algo que eu gosto de fazer, que eu faço muito bem, que eu estou há anos fazendo, só para ficar por conta do serviço de Deus. Sabe de uma coisa, amados? Deus te deu um ministério. O seu ministério é de reconciliar o homem com Deus. Independente de você ser um líder religioso, ter um departamento, ser um líder de louvor, líder de célula, independente de quanto tempo você conhece a Deus ou até mesmo não conheça, saiba que todos os que se chamam filhos de Deus receberam dele um ministério, que é o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem com ele. E como você vai fazer isso? Através da sua área de domínio. Então não deixe o seu trabalho, não peça demissão do seu emprego, desde que o seu emprego seja a sua área de domínio. Se você é uma pessoa que já trabalha na sua área de domínio, vamos supor, você ama advocacia e você já é um advogado, você ama engenharia e já é um engenheiro, você ama cozinhar e já é uma cozinheira ou um cozinheiro, enfim. Se você já está na sua área de domínio, parabéns. Siga em frente, se atualize sempre, faça cursos, leia livros sobre esse assunto e seja o melhor, porque é para isso que Deus nos chamou. Em todos os vídeos anteriores nós falamos a respeito de Gênesis 1:26, que Deus nos criou para dominarmos. E aí fica essa dúvida recorrente, pessoas perguntando: mas como eu vou dominar? O que eu devo dominar afinal de contas? Nós já falamos, você não vai dominar o seu cônjuge, não vai dominar as pessoas que trabalham com você, não. Você tem que dominar as suas emoções e dominar a sua área de domínio. O que é isso? O dom que Deus te deu, esse talento, essa habilidade natural. Você deve fazer curso, vídeo, livro, tarefas, curso, vídeo, livro, tarefa, outro, sem parar. Você tem que ser um expert nisso que você faça. Porque você já tem um talento natural, tendo as técnicas de algo que você gosta de fazer, você então vai começar a se destacar. E lembra que eu dei o exemplo do jardim? Você cultivando esse jardim, que é você, tendo esse jardim cada dia mais belo, florido, automaticamente os clientes virão, as borboletas virão e as pessoas vão pagar para ouvir aquilo que você tem a dizer. As pessoas elas vão pedir para você fazer para elas aquilo que você faz de forma excelente. E a partir do momento que você chega nesse nível de realmente ter o controle desse seu dom, desse seu talento, você então deve escrever livros, e-books, você deve fazer vídeos, postar na internet, você deve então fazer um material, criar um conteúdo que vai gerar valor na vida de outras pessoas. E aí você coloca no Hotmart, no Monetize, você começa a ser autor de um produto que é só seu. E esse produto não vai ficar só em você, ele vai abençoar outras vidas. E a partir desse momento você se torna então um criador de conteúdo, você se torna uma pessoa criativa, você se torna uma pessoa que agrega valor na vida das pessoas. Você pode ser um coach, pode ser um professor, pode ser um palestrante, pode ser um youtuber, pode ser um empresário, você pode fundar uma escola, você pode fazer o que você quiser, desde que você realmente seja excelente nesse dom que Deus te deu. Para encerrar, eu quero contar essa historinha para vocês. Uma certa vez, um jovem foi visitar um amigo e quando ele chegou na casa dele, esse amigo estava sentado no sofá, diante da televisão e estava passando um jogo, Brasil e Argentina, um clássico mundial. E não apenas era esse clássico, mas era a final da Copa do Mundo. Imagina isso, gente. A final da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. E aquele rapaz, quando ele chegou e viu, falou: nossa, que jogaço, posso ver com você? E o amigo falou: claro, senta aí, fica à vontade. E então esse jovem se assentou e começou ali a assistir esse jogo, e começou a vibrar, e o Brasil mandava a bola na trave, e ele pulava, gritava, mas ele começou a observar algo estranho. Que o amigo dele, o dono da casa, ficava só quieto, assentado, não esboçava nenhum tipo de reação, nem de emoção. E ele ali já começou a roer as unhas, começou a xingar os jogadores da Argentina, e começou a xingar o juiz. Acabou o primeiro tempo, foi para o segundo tempo, e ali começou o Brasil novamente a atacar, e ele gritava, e ele vibrava, e olhava para o amigo, e o amigo quieto no canto dele, e ele não entendia aquilo até que foi para os pênaltis. Imagina uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina nos pênaltis. Haja coração, né? E esse rapaz, então, quando o Brasil fazia gol, ele pulava, gritava, abraçava o amigo dele, que estava lá parado, quieto.
e já tinha ruído as unhas, já estava meio rouco de tanto gritar. Quando a Argentina fazia gol, ele xingava, ele esbravejava. Até que no final o Brasil foi campeão. E então ele gritou, fez festa, e foi na janela e gritou Brasil e ficou feliz da vida. E aí quando ele olhou para o amigo, que viu que o amigo estava lá parado, sem nenhum tipo de emoção, ele não aguentou. E falou, olha, você tá doido? Ou você não é brasileiro? Qual que é o seu problema? Você é um robô? Você não tem sentimento, não tem emoções? Um jogaço desse aí. E você fica aí sentado e não se manifesta, não fica feliz, não faz nada? Por que você não tem nenhum tipo de reação? Não ficou desesperado, não roeu as unhas, não arrancou os cabelos igual eu fiz aqui de nervoso? Por que você ficou aí desse jeito, tão tranquilo durante todo o jogo? E aquele amigo simplesmente levantou, foi lá e apertou o botãozinho e o DVD saiu do aparelho. E ele mostrou para ele e disse, olha, eu já tinha assistido esse jogo e eu sabia como seria o final. Eu sabia já que o Brasil ia ganhar. É por isso que eu não me preocupei. Queridos, nós tiramos com isso uma lição maravilhosa. A palavra de Deus afirma que coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus afirma que Ele te escolheu desde quando você estava no ventre da sua mãe, para que você fosse dele, para que você cumprisse o propósito maravilhoso que Ele estabeleceu para a sua vida. Da mesma forma que um ser humano projeta um carro, uma caneta, um aparelho eletrônico para uma função específica, você também foi projetado com um propósito específico. Deus já te deu toda a habilidade necessária para que você reine na sua área de domínio, para que você contribua para a vida de outras pessoas. Coloque o seu talento para fora, seja o melhor naquilo que você faça. Em qualquer lugar que você esteja, seja uma pessoa de excelência. Honre ao seu Pai Celestial. Seja o melhor dessa terra. Seja um solucionador de problemas. Ame que apareçam problemas diante de você, porque você é a solução para todos os problemas que aparecerem diante de você. E nunca se esqueça disso. Se você tem a capacidade de sonhar, é porque dentro de você já está o potencial para você tornar esse sonho realidade. Durante os outros vídeos que nós postaremos futuramente, você vai conhecer mais detalhadamente como colocar em prática. Mas agora, para que isso aconteça o mais rápido possível, peça os e-books e faça as tarefas e você verá a sua vida mudando mais rápido do que você imagina. Obrigado por terem ficado até o final. Que Deus abençoe a todos e shalom.